3 relatos arrepiantes e aterrorizantes de caminhoneiros com encontros sinistros. Renato, um caminhoneiro de 38 anos, estava mais uma vez enfrentando a solidão das estradas brasileiras. Casado e pai de 2 filhos, ele sabia que a rotina de longas viagens o afastava de quem amava, mas a sobrevivência e o sustento eram prioridade. Numa noite chuvosa, sob um céu carregado de nuvens escuras, ele decidiu parar em um posto de gasolina esquecido nos arredores de uma cidade que parecia ter parado no tempo. As luzes do local piscavam, criando uma atmosfera quase irreal. Enquanto abastecia, uma sensação estranha o envolvia, e ele não podia ignorar o frio na barriga. Os funcionários do posto murmuravam entre si, jogando olhares furtivos para Renato. Ele pegou seu café, sentindo a tensão no ar como um fio prestes a se romper. Fragmentos de conversas chegaram até seus ouvidos. Mais um que sumiu naquela curva. Ninguém volta depois que entra naquela estrada. Renato tentava ignorar, pensando que eram apenas lendas urbanas para assustar motoristas. Mas a inquietação se instalou e ele decidiu seguir seu caminho. A atmosfera pesada na estrada o envolveu logo que retoma a viagem. Árvores altas se erguiam ao redor, como sentinelas escondendo segredos obscuros. À medida que avançava, ele começou a ter a sensação de que alguém o observava. Sombras dançavam à luz do farol do caminhão, e a carruagem que ele dirigia parecia se mover mais lentamente. A mente de Renato começava a brigar com a lógica. É só falta de sono, pensou, tentando acalmar o coração acelerado. Mas a ideia dos caminhoneiros desaparecidos se enraizava cada vez mais em sua mente. Então, em meio à bruma, apareceu uma estrada de terra à direita. Um atalho, ou assim lhe disseram um velho caminhoneiro em uma conversa casual. A hesitação permeou seu ser, mas o desejo de chegar mais rápido à família prevaleceu. O que ele não sabia é que aquela estrada não era uma saída, mas uma armadilha. A neblina se tornava densa e os murmúrios que antes pareciam distantes agora ecoavam em sua mente. O silêncio era cortante, quebrado apenas pelo som do seu motor lutando para avançar. Estrondos repentinos fizeram seu coração disparar, e em um momento de pânico, uma figura surgiu à sua vista, um caminhoneiro desfigurado, com olhos vazios e um sorriso macabro que queimava em sua memória. Eles sussurravam seu nome, prometendo liberdade em troca de uma escolha que ele desconhecia. Um grito ensurdecedor preenchia seu interior, enquanto imagens de outros motoristas o cercavam, compartilhando o destino sombrio de não voltar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Desesperado, Renato percebeu que não estava só. Ele virou o volante rapidamente em direção à estrada principal, mas um barulho ensurdecedor ecoou debaixo do capô do caminhão e, com um golpe de sorte, o motor falhou. Agora, parado em meio à neblina, ele ficou sem saber se o que estava prestes a acontecer era real ou fruto de sua mente atormentada. As sombras se tornaram mais densas e, em sua frente, uma clareira surgia, preenchida por figuras que um dia foram como ele. Seu coração palpitava e a única certeza que restava era a pergunta aterrorizante. Ele realmente conseguiria escapar daquela noite aterrorizante? Renato sentiu o frio da neblina penetrando em seu corpo, enquanto a clareira se revelava na sua frente. As figuras à sua volta não eram apenas miragens, eram os rostos sombrios dos caminhoneiros desaparecidos, cada um com marcas profundas de dor e desespero estampadas em suas faces. Ele ficou paralisado por um momento, observando os olhos vazios que pareciam querer devorá-lo, como se estivessem buscando por resposta em sua alma. O murmurinho crescente que envolvia a clareira ecoava uma única palavra repetida incessantemente: volte.
A pressão dentro de seu peito aumentou e, mesmo sem entender o que realmente estava acontecendo, um instinto primitivo o empurrou para trás. Ele girou a chave de ignição desesperado, enquanto as sombras se aproximavam lentamente. Um calafrio percorreu sua espinha ao perceber que o motor do caminhão não respondia. Os olhares daquelas figuras podiam queimar até mesmo o mais corajoso dos homens, mas ele tinha que agir, tinha que encontrar uma saída. "Por que você veio aqui?" Uma voz ecoou entre eles, profunda e cavernosa. Renato estreitou os olhos. O que aquilo significava? Ele não tinha escolha a não ser correr. Com um movimento brusco, abriu a porta do caminhão e se lançou no escuro da floresta. A neblina parecia viva, envolvendo-o em um manto de pânico. As árvores se erguiam como gigantes silenciosos, suas sombras se misturando com as figuras que o perseguiam. Os sussurros aumentavam em volume, agora soando como um coro de lamentos desesperados. Renato não parou para pensar, saltou entre as árvores, sentindo a terra úmida absorver a energia de suas passadas. Então ele ouviu um grito, um som que parecia ecoar por entre as copas das árvores, estridente, agonizante. O coração disparado batia no peito, enquanto Renato procurava por abrigo, uma forma de se esconder daquelas almas perdidas que pareciam cuspir dor e desespero. Ele se deparou com um tronco caído, onde se escondeu, ofegante, tentando reter o fôlego e a própria sanidade. A poucos metros, uma figura avançava, mais próxima do que ele gostaria. Era um dos caminhoneiros desfigurados, a mesma face que havia visto antes. Falta de pele, olhos fundos e a boca sempre retorcida em um sorriso macabro. Os outros começaram a se aproximar, formando um círculo implacável, cada um murmurando promessas de alívio, mas Renato sabia que havia uma armadilha por trás daquelas palavras. "Se você nos ajudar, nós te libertaremos." Uma voz feminina gritou, e a imagem de uma mulher que antes fora vibrante, agora estava repleta de horror. A agonia em seu olhar forçava Renato a se lembrar do porquê ele estava ali, mas seu próprio desejo de libertação parecia uma faísca acesa em um barril de pólvora. Desesperado, ele se levantou e saiu correndo, mas seus pés mal tocavam o chão quando, de repente, uma barreira invisível o deteve. Ele se sentiu preso em algum tipo de campo de força, incapaz de se mover. O pânico se instalou, a horrorosa realização de que não poderia escapar. Assim que a frustração o dominava, ele ouviu novamente os sussurros, agora mais claros. "Você deve fazer a escolha, ou ser como nós." De repente, as sombras diante dele começaram a se agitar, e Renato percebeu que aquelas formidáveis almas não eram apenas prisioneiras, elas eram também as guardiãs de um segredo terrível, um pacto que ele nunca desejou descobrir. Enquanto a sensação de liberdade começava a escorregar entre seus dedos, uma voz forte e familiar ressoou no fundo de sua mente. Era uma lembrança de sua vida, de sua família. "Você não vai me levar!" ele gritou para aqueles que o cercavam, mas já era tarde demais. Um frio gélido começou a envolvê-lo e a decisão era iminente. Seria ele mais um eco entre os desesperados ou lutaria contra sua própria alma? E no espaço entre a escolha e o horror, uma luz distante começou a aparecer, como um farol, revelando o caminho à frente. Mas seria o caminho da salvação ou um novo nível de terror? Renato mal teve tempo de pensar quando a luz da clareira se intensificou, quase como um chamado, um feixe de esperança em meio ao desespero. Ele se virou, mirando os rostos atormentados que ainda insistiam em envolvê-lo. O coração batia como um tambor e em sua mente o caos reinava. O grito de "Você deve fazer a escolha" ecoava, ressoando como um lamento em seus ouvidos. Balançando a cabeça, ele se lembrou de seu filho pequeno, os olhos brilhantes e inocentes dele. Isso foi o que o manteve focado, o que o fez perceber que não poderia ceder. A luz, no entanto, parecia vibrar com um poder maligno, e o temor de que essa saída pudesse ser apenas outro truque lançava dúvidas sobre sua resistência.
Foi então que a neblina começou a se agitar ao seu redor, moldando-se em formas grotescas que lembravam aquelas almas perdidas. As vozes distorcidas se acendem em um grito uníssono. Renato, vá embora! E aquilo fez com que ele se sentisse mais preso. O peso da escolha parecia esmagá-lo e ele lutou para respirar. Tudo o que podia fazer era esperar. A escolha o consumia. Liberdade ou condenação? Ele pensou tremendo sobre a pressão da dúvida. Em um momento de clareza, agarrou o punho da camiseta e fez uma promessa silenciosa. Com movimentos rápidos e decididos, ele começou a recitar em voz alta como um mantra. Eu não sou como vocês. Eu sou livre. As almas hesitaram. A luz pareceu aceitar seu grito como um encantamento, mas a neblina se enrijeceu furiosamente ao seu redor. As sombras rugiam, a raiva e o desespero ressoando como um lamento coletivo que cortava a calma da floresta. O ambiente começou a festejar, a terra abaixo dele se movendo como se a própria natureza lamentasse sua escolha. Você se alimenta de medo! Ele berrou, enquanto passos firmes de desespero ecoavam enquanto ele tentava correr em direção à luz que agora pulsava com intensidade. Naquele momento, a clareira parecia ser seu salva-vidas ou seu túmulo. Assim que atravessou o que pensou ser a barreira invisível, uma dor lancinante atingiu seu peito. Ele caiu de joelhos, as sombras gritando em um clamor ensurdecedor enquanto o chão tremia sob seu corpo. Os rostos, agora deformados em feridas expostas e bocas retorcidas, giravam ao seu redor, representando sua culpa, sua dor e sua luta. A luz se intensificou novamente, agora liberando uma onda de calor que queimou tudo ao redor de Renato. Era como se o próprio sol nascesse em meio à escuridão. Então ele viu. Era uma porta, uma passagem que se abria, mas estava longe. Ele se levantou com o último resquício de força que restava em seu corpo. O desejo de escapar dessas almas atormentadas o empurrava. Surgiu um novo grito, estrondoso e muito diferente. Era a voz feminina novamente. Ele não pode ir, não podemos deixá-lo escapar. E no instante em que aquela frase cortou o ar noturno, ele soube que o momento de decidir se aproximava. Havia uma escolha ainda mais aterrorizante a ser feita. Ele hesitou, um pé já avançando em direção à luz e o outro preso na sombra que clamava por ele. O conflito interno ardia em sua mente. Salvar-se ou oferecer-se para redimir os que ficaram para trás. Mas o tempo não esperaria. Enquanto a clareira se enchia de gritos agonizantes, ele encarou a luz e então a escuridão. O que escolheria Renato? O último gemido lhe cortou a consciência, obscurecendo tudo ao redor. E no silêncio que se seguiu, uma nova sombra surgiu entre as árvores, uma figura ainda mais ameaçadora. Uma risada cortante ecoou no ar, como se a própria floresta estivesse zombando de sua luta. Não havia apenas almas perdidas à espreita, havia algo muito pior ali, algo que observava com atenção crescente. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas seria Renato quem poderia desvendá-la, ou ele se tornaria mais um eco no silêncio da noite? A escuridão pareceu engolir Renato, mas a luz o chamou com um fervor quase palpável. Ele respirou fundo, tentando espantar a dor que crescia em seu peito. Ouvia a risada, um som cruel e sarcástico que ecoava em sua mente. Aquela não era a primeira vez que escutava aquela voz. Já havia sentido suas garras frias na própria essência do medo. E agora estava prestes a se confrontar com isso. Surpreendentemente, a luz não desapareceu, mas se tornou um ponto fixo em meio ao vazio que o cercava. Ele se forçou a se levantar, os músculos protestando frente à dor excruciante. Enquanto se aproximava da porta, a neblina se tornava mais densa, quase viscosa, como se tentasse puxá-lo de volta. Gritos ecoavam, formando uma melodia de desespero que torturava sua sanidade. Renato! A voz feminina ressoou outra vez, cortando o ar como uma lâmina afiada. Nós precisamos de você! Ele parou, o seu coração disparando ao encarar a escuridão. O que precisava ser feito? As sombras à sua volta pareciam pulsar, batendo como um coração doentio, esperando que ele sucumbisse à tentação de voltar.
Ele pensou em seu filho. A lembrança dos olhos brilhantes despertou a força que ainda lhe faltava. "Eu não posso voltar para vocês!" gritou, a determinação crescendo como um fogo avassalador dentro dele. As vozes murmúrios se agudizavam como uma orquestra maldita, e a densa neblina começou a elevar-se, revelando formas mais definidas. Aqueles rostos retorcidos, uma vez vagos, agora se aproximavam. Olhos vazios e bocas abertas em vozes silenciosas, clamando por ajuda, por reconhecimento. E uma sombra mais imponente se destacou da escuridão. Um ser encapuzado, cuja presença parecia drenar a luz mesmo ao seu redor. "Você acha que pode escapar?" fez a entidade, sua voz vibrando como um eco distorcido entre as árvores. "Eu sou parte delas, e você é uma delas." Renato sentiu seu corpo gelar. Uma terrível sensação de impotência tomou conta dele. Ele não sabia se era verdade, se as sombras refletiam seu próprio medo ou se ele realmente pertencia a elas. Mas, em meio a esse turbilhão de emoções, algo despertou dentro dele. "Eu sou livre!" gritou novamente, e desta vez a certeza de suas palavras era inabalável. O feixe de luz pareceu pulsar em resposta, como um coração que reagia ao estímulo de um amor verdadeiro. Ele deu um passo à frente, e então outro. A figura encapuzada hesitou, um instante de dúvida que parecia deslizar sobre a escuridão. Isso deu a Renato coragem. Ele se lançou em direção à luz com a força que não sabia que possuía, desafiando as garras do medo que o puxavam para o fundo. Mas logo, a sombra se apossou do espaço entre eles. "Você não sabe o que está fazendo?" A voz ecoou, ameaçadora e sedutora ao mesmo tempo. "Todos que tentaram falharam. Você não é diferente." Quando a luz tocou sua pele, Renato sentiu a dor transformando-se em calor e conforto. Um calor que envolvia suas memórias, suas esperanças e também seus medos. E nesse instante frágil, algo estalou no ar. Uma conexão, um fio invisível que ligava Renato aos gritos a seu redor. Ele percebeu que as sombras eram uma extensão dele próprio. "Se sou uma delas, então mostre-me a verdade!" gritou. Ergueu a mão em direção à escuridão desafiante. A resposta daquela bravura foi como uma explosão. A escuridão se contorceu, uivando numa fúria que parecia vazar para dimensões paralelas. Mas no centro de tudo, a luz começava a engolir as sombras. Era uma batalha cósmica. Suas fraquezas, suas dores e suas derrotas começavam a se dissipar. Mas, entre os lamentos e os ecos de almas perdidas, uma verdade obscura se desenhava. Aquela entidade encapuzada não era apenas um inimigo às portas da liberdade, mas uma parte dele, uma parte que estava às espreitas, esperando uma oportunidade de reivindicar seu espaço. Quando a luz finalmente começou a dominá-las, uma nova escolha se materializou para Renato. Mas o que aconteceria se ele decidir, ao invés de lutar, aceitar a escuridão? Um novo desespero nascia, e a floresta cheia de segredos observava quieta, aguardando o desfecho dessa luta implacável. O que aguardava por Renato, uma vez que a linha entre liberdade e condenação se tornava cada vez mais tênue? A luz pulsava intensamente, e Renato era puxado para dentro dela como um náufrago segurando a última tábua de salvação. Mas, à medida que ele se aproximava, a sombra se contorcia e se esticava, tentando agarrar seu corpo, seus medos. O ser encapuzado parecia uma tempestade insaciável, pronta para devorá-lo por inteiro. "Você precisa entender, Renato." A voz ecoou em seus ouvidos como um lamento. "O que você acha ser liberdade é apenas ilusão. Aceitar a escuridão é o verdadeiro poder." Os gritos ao seu redor se tornavam mais agudos, mais desesperados. Almas perdidas, sombras de vidas que não conseguiram escapar, clamavam por ajuda. E ele sentia que a cada segundo que passava, sua própria essência começava a se desfazer. Seria essa a escolha que tinha? Aceitar o que temia? Tornar-se um com aquele ser que parecia refletir sua própria dor? "Não!" ele gritou, suas palavras se afunilando no vácuo. "Eu não sou como você." Nesse grito, algo mudou. A luz, antes acolhedora, agora parecia um sol ardente, queimando suas inseguranças. A escuridão hesitou, hesitante, como se estivesse sendo repelida. Renato sentiu que estava em uma encruzilhada.
O que sustentava aquele embate era mais do que uma luta por liberdade. Era a batalha de um homem contra a própria sombra, contra o eu que o assombrava. Um eu que não queria enfrentar. Liberte-se! A voz da sombra era um eco, mas parecia mais um conselho do que uma ameaça. Liberte-se e será mais forte. Os rostos ao redor começaram a desaparecer, mergulhando numa névoa espessa que se desenhava como uma caverna sem fim. Ele olhou novamente para a luz e de repente teve uma ideia insana. E se a aceitação fosse a chave? E se, ao invés de lutar, ele se permitisse ser um com a escuridão? Ele fechou os olhos e respirou. Deixou a pulsação da luz aquecer seu corpo, cada célula sua escandalizando-se com a sensação do calor, enquanto a sombra começava a se mesclar a ele. Era assustador, era libertador. Eu aceito, ele gritou, ainda com os olhos fechados. Eu aceito quem eu sou. Não houve resposta, apenas um silêncio profundo, e então uma onda de dor cósmica. A luz e a sombra colidiram dentro dele, e a sensação de ser engolido foi avassaladora. Fúria, mágoa, desespero, tudo isso jorrava como um mar revolto. Mas uma força ignorada emergiu, sua bravura. Ele não apenas queria aceitar, mas entender, abrigar a escuridão, não como um inimigo, mas como parte dele. Assim, o abraço da sombra se tornava familiar, não ameaçador, enquanto ele sentia cada parte do seu ser se expandir. Quando abriu os olhos novamente, testemunhou algo que o fez estremecer. Agora, não eram mais apenas sombras humanas que flutuavam ao seu redor. Eram figuras de sua própria vida. Olhando de perto, notou rostos que conhecia bem. Seus pais, seu filho, amigos que haviam se perdido ao longo do caminho. Eles estavam todos ali, enredados nas garras daquele ser encapuzado que parecia ser o carrasco de suas memórias. Você quer perdê-los novamente? A voz do ser ecoou, sombria e sedutora. A aceitação é um caminho, mas a verdade pode ser cruel. Renato percebeu que existem camadas na escuridão, e a mais profunda de todas abrigava os maiores medos que tinha: perder novamente aqueles que ama. O que aquilo significaria para ele? E se ao mergulhar ali, ao abraçar essa verdade, ele pudesse também salvar aqueles não maltratados pela escuridão? Uma nova batalha começaria. Mas o tempo estava se esgotando. Ele podia sentir o tremor das sombras à sua volta, a pressão crescente. E enquanto lutava com essa nova realidade, se deu conta de que precisaria de mais do que coragem para enfrentar desígnios traçados pelas sombras. Ele precisava desafiá-las mais uma vez, mas com um propósito diferente. "Eu não sou o que você diz!" gritou, a determinação ressoando em sua própria essência. "Deixem-me levar minha luz a eles!" E assim, com essa afirmação, ele percebeu que não estava apenas em um duelo com a escuridão. O que estava por vir era a escolha entre se solidificar em sua luz ou deixar que a sombra o dominasse de uma vez por todas, enquanto seus entes queridos flutuavam perdidos entre o espaço nebuloso que formava a floresta. O que seria do seu destino? E quais segredos a sombra ainda guardava? Renato sentiu o chão sobre os pés tremer, como se a terra estivesse prestes a se abrir com a força das suas escolhas. A batalha dentro dele pulsava em ondas, e a escuridão não parecia disposta a ceder tão fácil. Uma resistência estranha se ergueu, e o ser encapuzado começava a contorcer-se, sua forma cada vez mais ameaçadora. "Você não pode salvar todos", sussurrou, alimentando os próprios medos de Renato. As figuras ao seu redor começaram a gritar novamente, desespero e terror fervilhando na atmosfera. Ele fechou os olhos, com a intenção de se concentrar, de buscar essa luz interna que ansiava por libertá-lo. Sabia que não podia deixar os entes queridos serem apenas ecos do passado. Eles precisavam dele agora. Ele queria salvá-los, mas como? A névoa ao redor começou a se agitar, trazendo à tona lembranças que ele pensava ter guardado. O sorriso do filho, os abraços de seus pais, a risada de amigos em tardes solenes. Cada uma dessas memórias vinha carregada de dor e amor ao mesmo tempo. Renato começou a entender. Sua luz não era apenas uma defesa. Era um farol que poderia guiá-los para fora daquele pesadelo. "Voltem!"
Ele gritou, mais para si mesmo do que para as sombras. Voltem para mim! Ao fazer isso, um calor intenso inundou seu corpo, uma energia que ele não sabia que possuía. As figuras começaram a vibrar, preenchendo o espaço ao redor dele com cores vibrantes que cortavam a escuridão. Mas a sombra, agora mais agressiva, não estava disposta a permitir tal resistência. Você é tolo se acha que pode mudar o que já aconteceu. A voz soava como um rosnado de um animal ferido. Mas pronunciar aquelas palavras até alimentava sua própria fúria. A pressão ao redor de Renato aumentava, e ele sentiu a escuridão tentando entrar em sua mente, manipulando e contorcendo suas lembranças. Ele viu imagens de desespero e perda, visões de sua cabeça repleta de gritos sufocados, enquanto as lágrimas escorriam como uma chuva pesada. Ele sentiu o desespero se apoderar dele, um manto pesado que quase o esmagava, sobretudo ao pensar nos momentos que não poderia recuperar. Mas, mesmo em meio à dor, algo começou a florescer, uma semente de determinação. "Eu não sou sua presa!" Ele gritou novamente, e desta vez as palavras não eram apenas um eco, mas uma convocação ao amor que tinha por aqueles que amava. As figuras se tornaram mais nítidas à sua frente, seus rostos brilhavam com uma luz que refletia esperança. Ele estendeu a mão, como se pudesse alcançar seus entes queridos. Melhores memórias começaram a fluir, e as sombras hesitaram, vacilando na presença daquela luz. O ser encapuzado, por outro lado, soltou um rugido ensurdecedor, e a névoa espessa se tornou involuntariamente caótica, como uma tempestade prestes a eclodir. Fulgor e sombras se chocavam, e Renato sabia que estava prestes a tomar uma decisão. Ele respirou fundo e gritou, com a voz carregada de uma convicção nova e forte. "Se eu tiver que sacrificar minha luz para salvá-los, que assim seja. Eu sou quem eu escolho." A escuridão, inesperadamente, começou a se retrair. O ser, perplexo, mostrava-se vulnerável diante da força emocional que surgia de Renato. E no espaço onde antes existia apenas a sombra, uma nova realidade começou a se formar, uma cavidade de pura luz. Mas logo, uma risada gélida ecoou no vácuo, interligando-se ao tumulto que havia surgido. "Você acha mesmo que isso é suficiente?" A voz da sombra ressoou como um trovão. "Ainda há segredos enterrados em seu coração, segredos que você teme desvendar." E dominada por um súbito estremecimento, a esfera de luz ao redor de Renato começou a perder força. Ele sentiu uma onda de inquietude. O que mais estava à espreita, esperando para ser revelado? As verdadeiras profundezas de sua dor seriam mais do que ele poderia suportar? O tempo estava se esgotando e a luta estava longe de acabar. O que ele não sabia era que a escuridão ainda tinha cartas na manga, e a próxima revelação poderia ser devastadora. A luz que ainda pulsava em volta de Renato começou a oscilar, como uma lamparina prestes a se apagar. A risada macabra do ser encapuzado reverberava em sua mente, lançando ecos sombrios que dançavam nas sombras. "Segredos, secretos como o que você escondeu", sussurrou a criatura, sua voz se infiltrando em seus pensamentos como um veneno. O coração de Renato disparou. Segredos? Que segredos? Agora, ele sentia sua determinação se esfarelar diante da armadilha emocional que a sombra preparava. Ele havia passado anos enterrando dores, memórias que preferia esquecer. Mas a escuridão parecia resistir ao seu desejo de luz. Ele respirou fundo e se preparou para encarar essa nova revelação, com todas as forças que ainda restavam em seu ser. As figuras que antes emanavam esperança, agora vacilavam, como folhas secas numa ventania cruel. Ele percebeu que, ao invés de se fortalecer, sua luz estava sendo sugada pelos mesmos medos que jurou enfrentar. "Lembre-se da sua verdadeira dor." A sombra continuou, agora mais próxima, quase tocando seu rosto. "Você a conhece muito bem. Esqueceu-se do que realmente perdeu." As palavras ressoaram em seu interior, e uma visão chocante se formou diante dele. O rosto do filho, como um espectro, o olhar perdido em desespero, enquanto o passado se repetia em ciclos sufocantes. Renato lembrou-se da noite fatídica, dos gritos em seu ventre, das promessas não cumpridas,
e da culpa que o atormentava, fazendo-o sentir-se preso em uma rede de tristeza. A culpa, ele murmurou, as lágrimas escorrendo em seu rosto, misturando-se ao suor que o cobria. Você não pode me controlar com isso. Ele tentava se agarrar à ideia de que era forte o suficiente, mas cada respiração se tornava cada vez mais difícil. A escuridão parecia ter vida própria, como braços invisíveis que o cercavam e tentavam puxá-lo para o lado obscuro de seu passado. Você carrega esse peso, Renato, o peso de suas escolhas, e a cada dia que passa, a dor se transforma em um monstruoso atraso. Você não pode se libertar, e eu vou mostrar a você o que realmente perdeu. A criatura gargalhou, e com isso a névoa escura girou em um redemoinho, revelando outras cenas. Ele viu amigos que o abandonaram, amores que não resistiram, traumas que permaneceram escondidos. "Pare, eu não vou permitir", gritou Renato, mas sua voz estava se perdendo em um mar de angústia. Ele estava à beira de um colapso, trancado entre o desejo de salvar aqueles que amava e a realidade brutal de sua própria insuficiência. Foi então que ele se lembrou do que o fazia continuar a lutar, as lembranças brilhantes do amor que não podia deixar para trás. A luz que havia ativado sua coragem antes ressurgiu, mesmo que fraca. Ele se agarrou a ela. "Eu escolho lembrar do que foi belo", ele gritou, quebrando a catástrofe interna. À medida que suas palavras ecoavam, a luz começou a brilhar com mais intensidade. A escuridão hesitou, mas não por muito tempo. Um golpe imenso de dor coroou a luta de Renato, e no último instante ele percebeu. A sombra não era só um inimigo, mas também uma parte de si mesmo que precisava ser confrontada. Um grito de desespero estava prestes a escapar de seus lábios, prenunciando uma nova fase dessa batalha aterrorizante. Mas antes que pudesse continuar, uma nova risada ecoou, desta vez familiar. Era a voz de sua mãe, uma presença que ele não esperava encontrar naquela neblina sufocante. "Renato, você ainda não aprendeu. O que está escondido dentro de você pode ser mais perigoso do que a escuridão que enfrenta." O medo se transformou em confusão. O que sua mãe sabia que ele não sabia? O que essa revelação poderia desancorar? A imagem dela foi engolida pela escuridão, como um estilhaço de cristal quebrando, e a tempestade ao redor dele se intensificou. "Agora você finalmente começará a entender", advertiu a sombra, com um prazer sádico, e Renato sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais o aguardava nas profundezas dessa escuridão? A escuridão girou em torno de Renato como um redemoinho insaciável. Ele sentiu sua luz vacilar, lutando para não se apagar. Cada respiração era um esforço, e mesmo ao lutar contra as ondas da dor e da culpa, as memórias o arrastavam de volta. As risadas, os sussurros da sombra, tudo isso soavam como um lamento familiar. "Você não pode escapar de quem você realmente é, Renato", dizia a essência distorcida de sua mãe. O espectro se formou de novo, mais claro agora. Ele podia ver os traços dela, claramente definidos, mas seu olhar estava imbuído de um pesar profundo. "Se não confrontar a verdade, você sempre será um prisioneiro de suas próprias ilusões." "Chega!" gritou ele desesperado. "Chega! Eu não sou você!" A raiva crescia como um incêndio dentro dele, mas a sombra não se intimidou. Ao contrário, pareceu se alimentar disso. As risadas ecoaram com um tom mais alto, como se a dor de Renato fosse uma canção para ela. E então, a escuridão começou a se moldar em outra forma. Uma figura semelhante à sua mãe, mas com um sorriso distorcido surgiu à frente dele. Era o vislumbre de tudo que ele temia. "Você se lembra de mim? A promessa quebrada? A criança que você deixou para trás?" sussurrou a imagem, os olhos cheios de tristeza e reprovação. "Não, não, isso não é verdade!" Renato gritou, sacudindo a cabeça, tentando afastar a visão. Mas era impossível. A figura era um eco do seu passado, um remorso vivo que o encarava com condenação. O chão sob seus pés se transformou em um abismo, e ele viu não o vazio, mas rostos. Vários rostos de pessoas que amava, que deixara para trás em busca de um futuro imaginário. Seus amigos, aqueles que não o entenderam, e ousaria dizer que até mesmo o rosto de seu filho se esboçava entre as sombras, um eco pálido da vida que não podia mais ter.
Você pensou que eu tinha ido embora? Indagou a sombra, a risada se intensificando, tornando-se uma cacofonia que ecoava em sua mente. Eu estou aqui, sempre estarei, você nunca esteve sozinho. As palavras pareciam se infiltrar em seus estoques de força, mas Renato sentiu que a verdade estava mais próxima do que sua mente conseguia suportar. Ele virou a cabeça, buscando a luz que ainda restava, um último lampejo de esperança. Eu não vou cair novamente. E neste instante de determinação, uma nova visão surgiu. Renato se viu em um caminhão, dirigindo por estradas escuras, sozinho na imensidão. Um som distante de algo batendo no fundo, algo que o chamava. Ele olhou para o retrovisor e por um segundo pensou ver algo, um vulto se movendo rapidamente atrás dele, como se estivesse o seguindo. O medo tomou conta e em um momento de fraqueza ele piscou e a figura desapareceu. Mas o vazio continuava, assombrado por memórias que não se calavam. E logo, vozes ecoaram novamente. Renato, você não aprendeu com os erros do passado? Que sua jornada ainda não acabou? Antes que pudesse processar, uma porta se abriu na escuridão à sua frente. Uma saída ou uma armadilha? Ele hesitou, a pergunta formigando em sua mente. Movimento, ele precisava se mover, precisa tomar uma decisão. Com o coração disparado, ele avançou em direção à porta, mas uma mão fria o agarrou no ombro. Você está realmente pronto para enfrentar o que se esconde lá? Renato parou, sentindo o terror pulsar em suas veias. O que estaria do lado de fora que poderia ser pior do que essa batalha interna? Respiração acelerada, ele virou lentamente, encarando a sombra profunda que agora se firmava com um sorriso maligno. Se você sair, não haverá volta. Você pode ficar aprisionado para sempre. No contorno da porta, uma luz bruxuleante emergia, misturando-se com a escuridão. E naquele momento, Renato teve que decidir: enfrentar o que o aguardava ou recuar para a dor conhecida. O que realmente o esperava além daquela porta? A verdade ou um novo pesadelo? A escolha era dele, mas o tempo estava acabando. O momento que se seguiu foi um turbilhão. A luz ao redor da porta pulsava, quase como um coração batendo com expectativa. Renato sentiu o peso da mão fria em seu ombro e uma corrente de pavor percorreu seu corpo. Ele queria se soltar daquela gelação, queria fazer a escolha certa, mas as palavras da sombra o perseguiam, como um eco irrefreável. O medo e a culpa eram os verdadeiros detentores do seu destino. Você não sabe do que está fugindo, Renato. Não sabe o que está realmente à sua espera, sussurrou a figura com um tom sedutor, quase como se quisesse fazer uma proposta. Foi então que a luz brilhou mais forte, clamando por sua atenção. Ele sabia que deveria seguir adiante, mas havia uma sombra dentro dele que sussurrava para recuar, para não arriscar. Uma batalha interna entre a luz e a escuridão, entre o desejo de mudança e o medo das consequências, explodia a cada batida de seu coração. Tomando uma respiração profunda, Renato decidiu. Ele se soltou da mão da sombra e deu um passo em direção à luz. No instante em que atravessou a porta, a escuridão se fechou atrás dele como um enorme portão de aço. Ao abrir os olhos, ele se viu em um cenário totalmente diferente. O espaço era vasto, um deserto que se estendia até onde a vista alcançava. O céu tingido de um vermelho profundo, um crepúsculo perpétuo, dava uma atmosfera de apocalipse. E não havia fidelidade à solidão. Figuras estavam espalhadas por ali, vagando de um lado para o outro com um olhar perdido. Renato sentiu um aperto no peito. As vozes que antes o perturbavam agora se intensificavam nesse novo ambiente, sussurrando seus segredos de dor e arrependimento. Você está aqui porque ninguém nunca o perdoou, ninguém nunca se esqueceu. Ressoou uma voz familiar, a de sua mãe, mas não era como antes. Agora tinha um toque de compaixão e amor. Ele procurou por ela, mas a imagem desvaneceu assim que ele se virou. As figuras no deserto se aproximavam, mas não eram amigos ou conhecidos.
Eram sombras, silhuetas de pessoas que se tornaram relíquias em sua vida, figuras que ele havia ignorado ou deixado para trás. Os rostos estavam distorcidos, como se estivessem entrelaçados com sua própria culpa. Renato, olhe o que você fez! Olhe onde escondeu seu coração! Uma mulher gritou e ele reconheceu a voz. Era a mãe dele, não a imagem distorcida do passado, mas a plena e amorosa presença que ele havia perdido. Ele se sentiu afundar. Eu não posso perder isso novamente, murmurou desesperado. Não posso enfrentar essa verdade. É você quem não quer encarar a dor, não nós, respondeu uma das sombras, estendendo a mão até ele. Estamos aqui para mostrar o que você fez e o que deixou de fazer. Com isso, a areia começava a se agitar, formando um turbilhão em volta dele. Os rostos se misturaram e se tornaram nuvens de lamentos, carregando suas fraquezas. Renato sentiu-se pequeno, como se a realidade ao seu redor estivesse caindo. Ele estava preso em uma tempestade de remorsos, e no centro dela, a figura da criança que havia deixado para trás se ergueu. O que você escolhe ver, pai? A criança perguntou em um tom que cortou o ar. Você se lembra de mim? Ou sou apenas mais uma sombra? Aquilo era insuportável. Renato tentou gritar, mas a voz dele ficou embargada. A pressão era tanta que ele mal conseguia pensar. O desespero chocava-se com a necessidade de redenção, e no fundo de sua mente ele sabia que a única saída seria confrontar o que realmente significava ser pai. Justo quando estava prestes a sucumbir às sombras, Renato viu um brilho à distância, uma luz parecida com a da porta que havia atravessado. Se você não se enfrentar, não poderá avançar, ecoou a voz clara de sua mãe. Era agora ou nunca. E nesse momento, Renato teve que decidir. Ele seguiria em frente, enfrentando a dor e a verdade, ou deixaria as sombras levá-lo de volta, aprisionando-o na escuridão? A luz se intensificou e ele começou a caminhar em sua direção. Mas, ao sentir o calor se aproximar, um grito ecoou, mais alto e mais angustiante do que qualquer outro. Papai, não! Era a voz da criança. O que seria a verdade que ele teria que encarar? O que o aguardava na luz? A escolha estava prestes a ser feita. Renato sentiu a pressão das sombras ao seu redor, como pesos atados às suas pernas, tentando puxá-lo de volta. Ele hesitou, encarando a luz com um misto de esperança e temor. O chamado da criança ecoava em sua mente, e ele sabia que não poderia ignorá-lo. A dor pulsava em seu coração, mas algo dentro dele gritava que a verdade era o único caminho para a liberdade. Com cada passo em direção à luz, ele se lembrou de momentos compartilhados, risadas, abraços e as pequenas promessas que havia feito a seu filho. O que significava ser pai? O que ele deixara para trás? O calor na sua pele se intensificava, aquecendo-o, mas a escuridão ainda latia atrás dele. Era uma luta interna entre o desejo de escapar de sua dor e a necessidade de confrontá-la. Quando finalmente atravessou o último pedaço de escuridão, a luz o envolveu como um manto acolhedor. Ele fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Quando os abriu novamente, se viu em um cenário vibrante, como se todo o peso se dissipasse. À sua frente havia um campo verdejo cheio de flores, o céu azul e claro e, mais ao fundo, um grupo de figuras familiares. Ele sorriu ao reconhecer seus entes queridos, com rostos cheios de amor que nunca havia imaginado ver novamente. Pai! A voz da criança surgiu novamente, mais próxima agora. Renato se virou e viu seu filho. Ele estava ali, radiante, com um sorriso que iluminava o ambiente. O menino parecia mais velho, mas sua essência permanecia inconfundível. Renato sentiu um nó no peito, um misto de euforia e culpa. Eu te deixei para trás, ele murmurou, os olhos cheios de lágrimas. O remorso que carregara por tanto tempo agora se recriava em seu peito. Mas a luz o envolvia e o amor emanado daquela cena começou a curar suas feridas mais profundas. O menino balançou a cabeça. Não, pai, você nunca me deixou. Você sempre esteve aqui, lutando. É hora de parar de se punir. As sombras começaram a se dissipar à medida que Renato dava um passo em direção a seu filho.
Ele podia sentir, pela primeira vez em muito tempo, uma sensação de alívio. Ele não precisava carregar a culpa, e a compreensão ressonou em seu ser. As sombras, as memórias que o perseguiam, não eram inimigas, mas partes dele que precisavam de cura. Você é amado, pai, sempre será. E eu quero que você viva, deixe o passado para trás. As palavras do filho reverberaram em seus ouvidos, tornando-se mais uma luz que se somava à sua luta. E com essa afirmação, Renato se lembrou da escolha que tinha que fazer. Ele não enfrentaria a sombra totalmente sozinho. Em vez de negá-la, ele a carregaria como parte de sua história, não uma sentença ou um fardo. Ele aceitaria sua dor, suas falhas, tudo que o amarrava a um passado nebuloso. Enquanto aquelas figuras familiares se aproximavam, luminosas e serenas, ele também percebeu que a sombra não era apenas uma braçadeira do que havia perdido, mas um testemunho de amor. Em vez de fugir, ele envolveu todos com seus braços, permitindo que a luz envolvesse cada parte dele. "Eu sou livre!" gritou, isso ecoando não só pela clareira, mas por cada fibra de seu ser. As sombras, que uma vez o aprisionaram, agora tremiam e lentamente se dispersavam, como vapor ao sol. A escuridão se esvaziou, e um sopro de liberdade varreu seu corpo, fazendo-se sentir-se mais leve, como se estivesse flutuando. Ele poderia finalmente seguir em frente. Com um último olhar para o grupo de sombras que agora se afastavam, Renato fez a escolha final. Ele decidiu viver, não apenas para ele, mas por todos aqueles que fez parte de sua jornada, não importava quão dolorosa. O passado não poderia defini-lo, pois a luz dentro dele sempre prevaleceria. Renato finalmente estava em paz. Com um sorriso genuíno, ele se virou para o filho e para os entes queridos que o rodeavam. Juntos, eles se afastaram em direção ao horizonte, onde o amanhecer pintava o céu de um novo dia, cheio de futuras promessas. Mas a verdade permanecia. Cada escolha que fazemos nos molda. E uma boa parte deles sabia que aceitar a luz não significava esquecer a dor, mas sim honrar os que vieram antes de nós, especialmente aqueles que amamos. Não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Essa é a sua oportunidade de mergulhar em mais contos arrepiantes que vão fazer seu coração acelerar. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. É a sua chance de apoiar o canal e fazer nossa comunidade crescer. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal por meio destas ações. Não perca mais tempo.